Você já fez uma cerveja onde parte do amargor ou todo o amargor veio das lupulagens tardias, especialmente do Whirlpool Hopping? Isso é algo difícil e muito impreciso de calcular, mas tem um jeito, tem um caminho. Hoje eu vou mostrar para vocês o Whirlpool Hopping dinâmico estático. Esse é um bom nome? Acabei de inventar. Vamos lá? Whirlpool Hopping gera amargor, eu acho que todo mundo sabe disso. E os softwares como Beersmith e Brewfather, eles até calculam esse amargor com base em uma equação que prevê a isomerização do lúpulo em diversas temperaturas, só que tem um grande problema aqui. Essas equações admitem que o lúpulo está em suspensão e em temperatura constante. Você não tem como colocar lá no Brewfather que vai começar a 90 e terminar a 80. E a realidade é que para pequenos equipamentos não isolados, como o meu aqui, a variação da temperatura durante o Whirlpool Hopping é enorme. Pode começar a 95 e terminar a 85, se for um Whirlpool Hopping de 15, 20 minutos, depende do tempo fora. E ainda tem uma outra coisa, esses equacionamentos, essas equações, elas supõem que o lúpulo está disperso ali e está se movimentando, que não é o que acontece na maior parte dos Whirlpool Hoppings. Você faz seu Whirlpool, gira ali, agita, ela vai continuar agitando 1, 2 minutos e depois o lúpulo vai lá para o fundo, vai ficar todo estático, sem contato direto com o líquido e não gerando o mesmo amargor que ele geraria se estivesse em suspensão, como foram as condições experimentais nas quais aqueles experimentos foram feitos. Mas a gente tem uma saída para isso. Foi uma ideia que, eu não sei se foi alguém aqui do Beer School, se foi algum aluno que me deu, que eu falei, bom, até faz sentido. E eu fiz na minha última cerveja e foi muito bom e eu vou fazer aqui hoje de novo, mas nem esse é o principal objetivo desse vídeo. Muita gente fala para mim, como que eu vou fazer um Whirlpool Hopping em temperatura mais baixa se eu não tenho um chiller de imersão? E é tão simples isso que eu acabei nunca fazendo um vídeo, então aproveita que esse aqui já acaba falando das duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu explicar só umas coisinhas bem rápido para vocês antes disso. Quanto mais baixa é a temperatura, menor é a velocidade de isomerização e menor é a eficiência de isomerização. Tem até um parâmetro, você consegue achar ele nos principais softwares, que dá qual é a eficiência relativa à eficiência a 100 graus Celsius para cada uma das temperaturas. E tem um fato, não é linear essa variação. A 100 graus ela é 100%, é a nossa referência. A 95 graus, a utilização do lúpulo é só 71% da eficiência a 100 graus. A 85, só 34%. Por exemplo, se você fosse fazer uma lupulagem que por 10 minutos daria 100 IBUs, só um exemplo. A 100 graus, a 85 graus ela daria só 34 IBUs. De 100 IBUs cairia para 34. A 75 ela cai para 15. E aí você pode pensar uma estratégia interessante. Se eu quero ter controle do meu IBU durante o Whirlpool Hopping, eu poderia baixar a temperatura para 70, eu nem coloquei aqui, mas 70 é praticamente irrelevante, menos de 5%. Poderia baixar minha temperatura para 70 graus, fazer meu Whirlpool ali e ser feliz. Só que tem outros fatores que entram em conta. Aqui no Whirlpool Hopping a gente tem o que eu chamo de técnica de sacrifício. O Whirlpool Hopping você perde aroma. Só que você perde aromas que não são tão bons assim. A parte de terpenos, a parte de hidrocarbonetos do lúpulo. Não estou falando de forma geral, mas pelo menos falando do principal hidrocarboneto, do mirceno, quando ele está em excesso ele é uma coisa ruim para a cerveja. A gente perde ele aqui, só que os principais aromas, ou o que normalmente a gente considera aroma principal, linalol, geraniol e outros aromas que vêm ali de álcools terpênicos, ésteres, eles não são tão voláteis, então eles tendem a sobreviver, tanto que a Yakima cunhou um termo, survivables, esses aromas eles tendem a sobreviver a um curto Whirlpool Hopping ou ao arraste de gás pela fermentação ativa, que acontece também. Então, por que é uma técnica que eu chamo de sacrifício? Você sacrifica parte do aroma, mas você está perdendo a maior parte dos aromas que você não quer. O mirceno, por exemplo, ele vai quase tudo embora. Por isso Cascade. Se usar Cascade no Whirlpool Hopping, você perdeu a maior parte do lúpulo. Então, aqui a temperatura ela presta um papel fundamental. Quanto mais alta a temperatura, mais componente sensorial você perde, só que mais você perde do ruim. Quanto mais baixa a temperatura, mais difícil é extrair. E como o Whirlpool Hopping não pode ter tanto tempo assim quanto um Dry Hopping,
existe meio que um ponto ideal, que a gente toma ali como 85 a 90 graus, aonde você perde bastante do que você não quer, mas você ainda retém bastante do que você quer num tempo relativamente curto. 10, 20 minutos, tá mais do que ok. A 80 graus, 20 minutos é um tempo muito ok para você extrair o suficiente, não perder muito. Se você deixar muito tempo você ainda pode perder, mas também não é tão pouco para você não extrair nada e não é tão baixa a temperatura para dificultar essa extração. Uma das formas de controle que a gente tem é colocar um chiller de imersão ali dentro, baixar a temperatura e fazer a lupulagem a partir de uma determinada temperatura. Isso dá um grau de segurança muito grande para a gente, porque a partir de 80 graus, de 85 graus, a gente já vai ter uma contribuição do Whirlpool Hopping muito pequena. Então é uma estratégia, a gente pode fazer isso. Mas eu não sei porque muita gente me pergunta, eu não tenho chiller de imersão, como eu faço? E aí é tão simples a estratégia que nem valeria fazer um vídeo só sobre isso. Se você não tem um chiller de imersão, sabia que dá para passar pelo trocador de placas e voltar? Bom, tem gente que talvez não tenha essa opção, né? Mas é o que eu vou fazer aqui hoje. Hoje eu não vou usar chiller de imersão, tá até sujo esse aqui, eu peguei só para trazer aqui para mostrar para vocês. Mas hoje eu vou usar o meu sistema de frio maravilhoso aqui, o meu chiller de contrafluxo. E eu vou usar ele para baixar a temperatura do mosto. A minha panela já está ligada aqui no meu chiller de contrafluxo, a volta está aqui já para dentro. E eu simplesmente vou mandar um pouco de mosto para lá. É tão pouca temperatura que eu preciso baixar que eu não preciso nem ligar a água lá dentro. Se eu simplesmente passar por ele frio, eu já aproveito e sanitizo ele, que é uma coisa boa, né? Volto aqui, já vai ter baixado de 90 muito facilmente. Só que eu vou fazer algo a mais. Eu vou usar a melhor condição possível para que o meu sistema esteja no mesmo sistema em que as equações lá do Brewfather foram tiradas, que é um sistema de temperatura controlada e dinâmico. Vou fazer uma coisa aqui, fiz 2 vezes só até hoje, mas funcionou muito bem, que é fazer um Whirlpool Hopping com a resistência ligada. Eu vou deixar a resistência ligada, controlando a temperatura em 85 graus, ao mesmo tempo que eu vou deixar a bomba ligada, agitando o lúpulo. Depois disso que eu vou fazer o meu Whirlpool propriamente, e aí abaixar a temperatura. Então não vai ser um Whirlpool Hopping, né? Mas é a terminologia que a gente acaba utilizando em geral aqui no Brasil. Então, só pra gente ver, tá aqui ó, nos cálculos do Brewfather, nós temos aqui um hop stand, que eu acho que é um termo até melhor para a gente utilizar aqui para essa técnica agora, já que não será no Whirlpool, a 85 graus Celsius por 20 minutos. A partir disso, como a gente vai estar fixo nessa temperatura e o sistema vai estar dinâmico, a gente assume que a lupulagem aqui do Citra vai contribuir com 18 IBUs e a lupulagem do Eucanote vai contribuir com mais 18 IBUs, dando 36 IBUs calculado pela forma de TIN7, adaptada ou considerando então o efeito da temperatura, considerando só 34% de eficiência em relação a uma lupulagem de Citra completa. Só para vocês verem como isso funciona, se eu trocar essa lupulagem aqui de hop stand para fervura, ela estava 18 IBUs, né? Ela vai para 59 IBUs. Se dividir um pelo outro, vai dar quase os 34%, não dá os 34% certo, porque isso aqui também vai passar pelo Whirlpool Hop, então vai dar um pouquinho menos de 34%. Vou colocar aqui, ó, 18 por 59, 30%. Não dá 34% certo, porque esse Citra aqui também passa, né, por esses 20 minutos a mais. Então ele rende um pouco mais. Então é isso aí, bora fazer a nossa lupulagem dinâmica estática. Dinâmica na agitação, estática na temperatura. Fervura finalizada, agora temperatura setada em 85 graus, se baixar a resistência vai ligar e o mais importante de tudo, isso aqui vai estar girando, sistema dinâmico. Citra e Eucanote, 2 lúpulos realmente maravilhosos. Essa safra aqui, 2023 de Eucanote, vai por mim, usa ela. Maravilhoso, maravilhoso! Estamos com 86 graus, falei que não ia nem precisar abrir o frio e foi só o tempo de eu abrir os lúpulos aqui. Então, olha, o Eucanote está até melhor que o Citra. Então, vamos lá. Então, só 3 minutos, gente, só 3 minutos.
E agora que passaram os 20 minutos, a gente derruba essa temperatura rapidamente. Se for chiller de imersão, liga a água. Se for chiller de contrafluxo, só baixa para baixo de 70 graus. Depois você pode mandar fazer o whirlpool e mandar para o tanque passando, mas por enquanto você recircula. Vamos ver quanto tempo leva para baixar a temperatura. E aí, ó, 72 graus Celsius, 1 minuto e 50. Agora já nem existe mais isomerização, nem 2 minutos foi baixando a temperatura. E agora a gente pode fazer o whirlpool. E finalmente, né, a gente fez um whirlpool hopping sem whirlpool aqui. Eu desliguei a bomba e eu vou resfriar só por passagem agora. Cerveja finalizada, amargor só de whirlpool hopping. E agora o que a gente pode fazer? Provar? Tá amargo, mas tá certo? Aqui a gente não vai fazer só isso, aqui é o Beer School, a gente agora consegue medir IBU. Vamos medir o IBU real dessa cerveja aqui e ver se nossa estratégia deu certo. %17% de transmitância. Gente, essa é a primeira vez que eu faço a medição de verdade dessa técnica. Eu estava aqui com um certo receio, mas foi tudo certo, bateu surpreendentemente bem. Nessa nossa análise, essa cerveja aqui, ela está com 37 IBUs, 37,5. A gente não tem uma resolução tão grande assim, né, para falar desse meio, nem do 37, mas está ali 36, mais 36, 37, 38 IBUs. O que é muito bom, porque o nosso alvo era o quê? Era 35 IBUs, a gente bateu com 2 IBUs de diferença. Então, aí mostra que a nossa hipótese inicial ela era muito válida, que é pegar e usar a condição para a qual as equações foram feitas, que é um sistema agitado com temperatura constante. Então tá aí. Ah, e o aroma? Temos o lúpulo aqui, temos o perfil sensorial do lúpulo intenso ou moderado, né, porque não foi tanto lúpulo assim, mas temos todo o aroma que a gente tinha e temos o amargor que a gente estava procurando. Esse vídeo aqui merece um like, não merece? Porque aonde que você vai ver alguém medindo IBU para você? E agora que a gente mede IBU, me segurem, porque vai sair um monte de vídeo explorando isso aí. Vamos ver se o whirlpool hopping com o Hop Spider funciona, me dê ideia, o que que eu posso, agora que eu meço IBU, escreva aqui embaixo, o que que eu posso fazer com isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo.